Você sabia que oferecer tela para as crianças menores de 3 anos pode impactar no desenvolvimento do cérebro? Então, e isso é que o uso excessivo das redes sociais pode afetar a saúde mental de adolescentes e até de adultos. Então, por que isso está cada vez mais presente na nossa rotina? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast do Mídia Legal. Hoje a gente vai conversar sobre os impactos do uso de telas e o que é mito, o que é verdade e como encontrar o equilíbrio. Eu sou Beatriz Barbosa. E eu sou Laura Paiva. Você já parou para pensar como tantas horas em frente aos dispositivos digitais podem afetar o desenvolvimento das crianças? É sobre isso que a gente fala hoje. Você sabia que o cérebro de uma criança cria mais de 1 milhão de ligações por segundo nos primeiros anos de vida? Então, agora imagine esse cérebro, ainda em formação, passaram horas em frente às telas. Você que é mãe, pai, responsável, é muito importante que você assista esse nosso episódio para que você entenda como cuidar do seu filho e diminuir o tempo de tela deles. Estudos já ligam que a exposição digital diária ocasionam atrasos na fala, dificuldades de atenção e problemas no sono. Cada hora a mais pode significar menos conversa, menos brincadeira e menos contato olho no olho. E isso é um assunto urgente. Cada vez mais, Laura, as crianças deixam de brincar ao ar livre, de conversar com seus colegas, de brincar até mesmo com seus irmãos ou conviver com seus familiares justamente para passar muito tempo em frente às telas, criando uma bolha em volta delas. E em vez disso, passam longos períodos conectados, trocando o movimento, o convívio e a experiência real por estímulos. Isso mesmo, Bia. Inclusive, uma pesquisa realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com o Datafolha, mostrou que 78% das crianças de 0 a 3 anos estão expostas diariamente às telas, e esse número é ainda maior entre as crianças de 4 a 6 anos, chegando a 94%. Mas afinal, por que isso está acontecendo no cérebro das crianças? Quando falamos de uso excessivo de telas e eletrônicos, não se trata apenas de birra ou de distração por parte delas. São mudanças reais que a gente vê na prática, no dia a dia mesmo, observando as crianças, que o cérebro delas, que ainda está em formação, ele precisa de conversas, de brincadeiras, das coisas básicas do dia a dia. E quando os dispositivos ocupam um espaço que é mais do que necessário na vida delas, isso acaba se tornando um grande problema. Não é mesmo, Laura? Isso mesmo, Bia. A infância é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento humano, pois é nesse período que a mente está extremamente flexível e receptiva, organizando-se a partir das nossas experiências vividas. Em outras palavras, a mente se molda de acordo com o que vai acontecendo com a gente. Sem essas experiências, isso pode causar um grande problema nas crianças. É o que o diretor do Centro para Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, Dr. Jack Shonkoff, explica no vídeo a seguir. The brain is a highly integrated organ which has multiple sections that specialize in different kind of processes. So we have parts of the brain that are involved more in cognitive function and other parts that are involved in processing of emotion and parts involved in seeing and hearing. So if a child is emotionally kind of well put together and socially competent, that will affect more positive and productive learning. And if a child is preoccupied with fears or anxiety or is dealing with considerable stress, no matter how intellectually gifted that child might be, his or her learning is going to be impaired by that kind of emotional interference. So when we talk about healthy development in the early years, and particularly when we talk about preparing children to succeed in school, we cannot separate cognitive development from social and emotional development. You can't have one without the other. All development builds on what comes before. So when children experience stable, nurturing relationships, it fosters the development of healthy circuitry. And when children experience uncertainty or instability or abusive or neglectful relationships, it literally disrupts the circuitry and the brain's architecture as it's being built. Over time, this has a wear and tear effect. And the more stress you have, the more causes of stress, and the longer your stress response, the more likely you are to have a whole range of problems later on
E é exatamente isso, Laura. Quando a gente percebe quando o problema de uso excessivo de telas a partir das crianças surge, a gente percebe que as experiências fundamentais que uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, como a gente tinha mencionado antes, precisa ter, isso começa a ser substituída pelas horas de tela. E a criança começa a ficar distorcida do que é a realidade física mesmo, né, do ambiente social dela. No mundo digital, diferente do mundo físico. E os eletrônicos, eles oferecem, obviamente, estilos rápidos, eles oferecem passivos e pouco diversificados, mas isso vai limitando a qualidade e a percepção que a criança tem sobre a formação do cérebro dela, formadas nessa fase tão sensível da vida das crianças. E quando o tempo de tela ultrapassa o recomendado, as consequências vão além do comportamento, Bia. Um estudo da Universidade Tiradentes, em Aracaju, mostrou que o excesso de aparelhos eletrônicos pode trazer atrasos na fala, distúrbios de comportamento e problemas no sono. Ou seja, o uso prolongado impacta diretamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessas crianças. E é por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem limites claros para isso. Por exemplo, crianças menores de 2 anos elas não devem ser expostas a telas. De 2 a 5 anos, o ideal é que no máximo seja 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. E para crianças maiores e adolescentes, o limite é de apenas 3 horas diárias, para que exija esse equilíbrio mesmo. Esses limites não são aleatórios. Eles mostram o que a ciência sabe sobre o cérebro em desenvolvimento. E é muito importante que você, que tem crianças em casa, fique atento a esse tempo de tela. Por exemplo, se sua criança já é acostumada desde cedo a pegar um aparelho eletrônico, é importante que você estabeleça justamente esses limites, estabeleça horários. Então, se você quer que ele fique só apenas 1 hora, então é importante que você, logo depois que acabe essa 1 hora, não deixe passar nem 1 minuto a mais, já retire o celular ou o aparelho eletrônico da criança e guarde no local que ela, obviamente, não vai conseguir achar. Porque a partir do momento que você deixa passar, seja 1 minuto, 1 segundo a mais, ela vai se acostumar. E se você não fizer nada, ela com certeza vai achar que pode ficar a hora que ela quiser. Então é importante que você estabeleça desde sempre e desde muito cedo esses limites para os seus filhos. Esse impacto ele não fica restrito também aos dados e à teoria, por exemplo. Ele aparece no dia a dia das crianças, das famílias, que vão percebendo essas mudanças ao longo do tempo. Conversamos com Fabiana Nascimento, que ela é uma mãe de 26 anos, e ela conta como ela observa quando seu filho fica muito tempo em frente às telas. Bom, o que mudou na vida do meu filho depois que ele começou a assistir televisão, a ficar na frente das telas, é que ele mudou o comportamento dele. Grita muito, faz de tudo para chamar a atenção da pessoa, principalmente quando a pessoa desliga alguma coisa que ele tiver, qualquer aparelho que ele estiver assistindo. Se você desligar, ele se transforma, fica muito agitado, grita bastante, ele não brinca de maneira alguma. Você pode comprar o melhor brinquedo para ele, ele não quer brinquedo nenhum, ele só quer a televisão e mais nada. Na escola, no canto dele, ele fica agoniado, ele chega em casa dizendo que não gosta da escola, fala que não gosta de ir para a escola, que queria que passasse logo as horas, mas o motivo dele todinho é só isso. É por isso, Laura, que esse relato que a gente acabou de ouvir da nossa mãe Fabiana mostra exatamente como a Sociedade Brasileira de Pediatria desenvolve justamente esse tempo, essa quantidade de tempo que as crianças precisam e podem utilizar do uso excessivo de telas. Então, se a criança, por exemplo, ela não segue isso pode causar danos como, por exemplo, o filho dela, que passa tanto tempo que ele já não se importa mais em conviver com a família, em conviver com os colegas, nem para a escola, por exemplo, ele quer ir, como a própria mãe falou. Então é muito importante e é por isso que existe esses limites. E sabe quais são as mudanças que podem acontecer no comportamento dessas crianças, Bia? Elas podem ficar mais irritadas, ter reações de raiva diante de frustrações e ter dificuldade para controlar suas emoções. Além disso, a impulsividade aumenta, elas ficam mais ansiosas e têm menos paciência para atividades mais lentas ou desafiadoras.
Isso, Laura, e também tem uma questão de que, por exemplo, é uma criança que passa muito tempo nas telas, sempre batendo na tecla disso, ela vai perder o foco nas atividades mais longas, que exigem mais delas, por exemplo, até nas atividades, exercícios físicos, atividades que os professores passam na escola. Então, isso não atrapalha só a vida deles socialmente, mas também intelectualmente, porque as crianças elas vão perder esses estímulos básicos mesmo. E essas alterações que a gente acabou de citar altera diretamente no ambiente escolar e familiar. O desempenho acadêmico normalmente cai, a convivência com os colegas e irmãos ficam tensas, ou seja, tudo fica mais difícil de se lidar. E para entender como essas questões se manifestam no dia a dia da escola em específico, nós conversamos com a professora Maria das Graças Freire e que ela observa de perto esse comportamento das crianças que utilizam muito as telas em casa e que isso vai refletindo e replicando no comportamento dela em sala de aula. Como professora na escola do ensino fundamental, percebo que algumas crianças que provavelmente passam muito tempo nas telas têm mais dificuldade de concentração, menos interesse nas atividades escolares, pouca paciência para atividades mais longas, que exigem mais atenção, que pode dificultar um pouco o processo de aprendizagem, tanto também como a saúde mental e a socialização das crianças em sala de aula. E isso que a professora falou só reforça aquilo que a gente vem falando durante esse episódio, Bia. Como os pais e os educadores e todo mundo que cuida de crianças precisam entender esses efeitos. É fundamental refletir sobre o equilíbrio e garantir que crianças tenham tempo suficiente para experiências reais, com suporte e orientação de adultos responsáveis. Esperamos que esse episódio tenha ajudado vocês e que agora entendam o impacto que o consumo excessivo de telas causa na vida dos seus próprios filhos e, enfim, parentes. E a importância de orientar suas crianças quanto a isso. Agradecemos a mãe também e a professora que compartilharam suas experiências. Foi fundamental para ilustrar o que eu e Bia discutimos hoje com vocês. Agradecemos a todos que nos acompanharam neste episódio. Muito obrigada por estarem conosco. Foi um prazer compartilhar tudo isso com vocês. Obrigada, Bia, pela companhia. Obrigado, Laura, também pela sua companhia. Foi muito bom estar com vocês e eu espero que vocês tenham tirado bom proveito da nossa conversa, das nossas explicações sobre o assunto, que é um assunto muito importante. Então, é isso. Todos os links e as pesquisas que a gente mencionou aqui no videocast, vai estar todos os links aqui embaixo do vídeo. Então, espero que vocês vão lá conferir um pouquinho dessas pesquisas completas para que vocês possam se conscientizar mais sobre esse assunto. Com produção de Renata Carvalho, Laura Paiva, Beatriz Barbosa, apresentação de Beatriz Barbosa e Laura Paiva, direção de Renata Carvalho, artes Vitória Santana, técnica sonora de Elvis Guimarães, técnica audiovisual de Renato Renes, Israel Souza e João de Castro. Supervisão e orientação da professora Verônica Oliveira. Esse foi o videocast Mídia Legal. Até o próximo episódio.